Para você apaixonado por decoração, que estava esperando o tour dessa casa, bora me acompanhar porque chegou o grande dia. Vem, gente. Bom, pessoas, portas abertas. Vocês vão me acompanhar nessa casa maravilhosa, elegante, sofisticada, com tons super clean e ao mesmo tempo com esse aconchego que traz os elementos naturais, que são as pedras, né, os pilares aqui revestidos na madeira. Então vocês vão ver que essa casa ela é assim, de tirar o fôlego. De cara, vou entrar no lavabo, gente, que esse lavabo ganhou meu coração, pra vocês terem noção. E claro que tem um arranjo de impacto aqui, né? Então, como que eu não vou entrar nesse lavabo? Gente, olha isso, que coisa mais maravilhosa. Ai, esse aromatizante. Que delícia. Eu sendo eu. Gente, esse arranjo aqui está simplesmente incrível. Eu trabalhei ele nessa paleta um pouco mais terrosa para trazer um toque de cor para esse lavabo, que perceba que ele tá super clean, desde a pedra, né, que tá aqui toda iluminada, maravilhosa, até essas pedrinhas da parede aqui, diferenciado, que traz um pouquinho também dessa, eu falo, né, dessa questão da natureza mesmo, um pouquinho mais desse elemento natural. Então essas pedras estão lindas e a intenção desse arranjo era trazer um toque de cor para esse lavabo. E ele fechou assim com um toque final, com chave de ouro. Aqui eu quero mostrar um outro detalhe, Dudu, você entra aqui. Aqui eu trabalhei a bandeja no dourado com os mesmos detalhes que tem o vaso. Perceba que o vaso, ele tem essa pegada um pouco com essas bolinhas no dourado, que conversa com a bandeja. E não se esqueça de dar um pouquinho de atenção que aqui os acabamentos, né, que são as torneiras, eles estão no prata. Então nada interfere da gente trabalhar o dourado junto com o prata. Hoje não tem mais essa questão de ser tudo casadinho. Ah, tem que ser dourado, tem que ser tudo dourado. A gente brinca com isso na decoração e isso fica super legal. E o que foi eu falo, e o que fechou esse banheiro aqui, esse lavabo, foram essas telas, na verdade esses quadrinhos aqui, que eu quero que você foca nele, de pássaro, com a moldura em acrílico. Gente, eu tô assim, apaixonada pelo acrílico, tenho trazido muito, tenho vendido bastante. O acrílico ele é uma tendência assim que caiu realmente no gosto da galera. E olha só, os pássaros na nossa região do Pantanal, tudo que envolve pássaro a gente ama. Então, eles estão lindos. E aqui também nesse lavabo nós também trabalhamos o porta-papel em acrílico, que eu tenho utilizado bastante o acrílico, igual eu falei pra vocês. Então, o porta-papel, ele também em acrílico, ele fechou a composição da bandeja. Então, ficou assim, extremamente sofisticado. Esse espelho orgânico que o arquiteto Ricardo Oshiro trabalhou aqui também, com esse LED ali atrás, ficou assim, incrível, né? Olha como ele iluminou esse revestimento de pedrinhas aí, então ficou show, né? Sem contar esse pendente que desceu aí no cantinho do lavabo, onde está o arranjo, que fechou com chave de ouro, né? Saindo aqui do lavabo, nós nos deparamos diretamente com o hall. Aqui no hall de entrada, foi utilizada essa peça também da Regalos. Gente, é uma peça assim, é um balcão gourmet, tá? É uma peça super funcional, por quê? Porque ele tem todas as portas aqui, né, para organizar, enfim, pode organizar aqui a parte de servir a mesa, aqui ele tem um gaveteiro também, organizador, ó, que a Meire deixou todos os talheres aqui organizado de apoio para a mesa ali, então uma peça super funcional. Gente, isso aqui é todo revestido. Olha que coisa, um acabamento assim impecável. É uma peça extremamente luxuosa, aqui todo no vidro. Então, esse hall aqui ficou realmente um hall de parar. Na hora que entra já faz uou. Por quê? Porque essa revestimento de pedra natural aqui que o Oshiro fez nesse espaço aqui, trouxe assim realmente um glamour para cá. E aqui nós gostamos de usar bastante a questão das caixinhas. Por que a caixinha no hall de entrada? Porque elas são extremamente funcionais. Aqui, ó, joga as chaves quando entra, não fica aquela questão de chave jogada, né? Carteira. Então, assim, super funcional e traz para o espaço também um toque de decoração, deixa a parte aqui extremamente charmosa, né? Esse couro aqui que conversa também com a parte natural, que é o elemento da pedra. E aqui foi utilizado, né, uma peça aqui da Sagrada Família, uma cruz, em que eles são extremamente devotos, então a gente trouxe isso aqui para cá, então isso é muito importante trazer para a família, né,
toda essa essência da casa, a personalidade deles, são extremamente religiosos, então a gente trouxe isso diretamente aqui para o hall. E aqui a ideia foi trabalhar esses dois vasos idênticos, tá? Percebam essa, né, que são vasos translúcidos, que são extremamente robustos, então imponentes. E aqui eu trabalhei esses dois arranjos que são só apenas sementes e os galhos, gente. Isso aqui realmente trouxe essa leveza, preencheu um pouco de altura aqui nesse espaço e trouxe uma cor, né? Uma cor e ao mesmo tempo com leveza. Então isso aqui, sem dúvida, fechou com chave de ouro esse espaço. E aqui integra o hall com a parte da sala de TV aqui com o gourmet, com esses elementos aqui que ele utilizou, que eu achei maravilhoso, revestindo aqui, né, esses pilares aqui na cor mais madeirada. Então ficou muito lindo. Continuando aqui no hall, tá? Logo dá de cara com essa mesa de jantar maravilhosa. Essas peças aqui são tudo da Canto, né? Uma loja maravilhosa que tem aqui em Dourados. Aqui nós trabalhamos em cima da mesa aqui uma escolha do Ricardo, que foi essa peça em Murano. Então, uma peça retangular, sem arranjo, sem, né, só uma peça mesmo aqui, extremamente glamurosa, um Murano. Então, ela preencheu a mesa e é uma peça que não precisa ficar tirando na hora de servir, de colocar na mesa. Então, é uma peça super bacana, que não precisa ficar movimentando ela o tempo todo. Então, aqui, já já a gente vai para cá, que é conjugado, tá, o ambiente aqui. Então, primeiramente, dando continuidade aqui, eu vou trazer para vocês aqui a sala de TV, que assim, ficou um ambiente que a cliente fala assim para mim, ela fala, sabe quem é a protagonista desse ambiente? Essa árvore. Gente, eu não sei se vocês olharam aqui, tem um vídeo em que eu falo, a gente indo fazer uma gravação e eu paro para mostrar a natural para vocês. Eu falo, gente, dá uma olhada nessa sete copa africana. E ela é muito idêntica à natural. Ela é uma planta assim linda, ela tem um toque, ela tem um balanço, gente. A naturalidade, você olha assim e fala, caraca, parece muito natural. Então as pessoas têm buscado bastante por essas plantas artificiais dentro dos ambientes por conta da manutenção. Né? Porque não precisa regar, não precisa ficar tirando as folhinhas que caem pelo chão, né? Não tem essa manutenção. E ela é uma árvore, assim, linda, extremamente realista. Então, ela é a protagonista dessa sala aqui. Aqui nesse cantinho aqui, também ficou os galhos de ficus lirata, foi trabalhado esses dois vasos em alturas diferentes aqui, duas ânforas maravilhosas aqui. E faz realmente toda a diferença, porque tinha um canto aqui que estava vago, toda essa parte em LED, então essa escolha aqui do Oshiro, sem dúvida, ficou assim, dando um toque aqui final nesse ambiente. Aqui as telas, gente, essas telas, elas são muito, muito, muito lindas. Por quê? Ela traz um toque de cor e ao mesmo tempo uma leveza. Por quê? Porque o tom dela traz um tom um pouquinho menta, que conversa com as cadeiras da mesa de jantar, que tá logo aqui, que vocês já vão ver. O tom conversa também com o estofado. Trouxemos para cá essas almofadas aqui, gente, que são lindas. Essa no camurça e essa aqui com as folhinhas miúdas aqui. Então trouxe um toque de cor e ao mesmo tempo com leveza. Isso é a personalidade das pessoas, né, que aqui habitam. Então, assim, há quem é mais ousado, há quem gosta de muita cor, há quem gosta de um toque mais leve. Então, como a casa é bastante clean, para a gente não trazer aquele boom na decoração, trouxe de maneira mais leve, mais sutil e sem dúvida ficou assim, extremamente elegante. Aqui, essa mesa de centro orgânica também, está maravilhosa também, uma peça da Canto Design, que é a mesma da mesa, tá? A caixa decorativa, que também é uma peça super funcional, ó, controle remoto. Então eu sempre falo, gente, decoração com propósito, vocês vão ouvir muito por aqui. Por quê? Porque a decoração, ela não é só colocar de maneira solta lá a peça. Então aqui estão os controles remotos. Então essa caixa aqui, em PU, ela está aqui, que além de decorar, ela está aqui de maneira funcional. Está para organizar os controles aqui, certo? Esse cantinho aqui, eu achei assim que, quando eu entendi um pouco, por que eu falo que a gente tem que conhecer os nossos clientes? Por que a gente tem que questionar? Eu falo que a pergunta é um dos principais pontos para a gente conseguir entender um pouquinho da personalidade, do estilo das famílias, né? Para a gente decorar a casa, trabalhando a essência deles. E aqui eu percebi que eles gostam muito de viajar, eles são extremamente devotos, eles gostam de romarias, de bastante coisa assim, eles sempre trazem isso. E aí ela tinha bastante coisa nas gavetas, guardada nas caixas da mudança, e eu falei para ela, por que não trazer isso para decoração, né? Porque isso aqui vai trazer, quando ela recebe uma visita, por exemplo, vai trazer uma história. A pessoa olhou e falou assim, nossa, que lindo. Ah, não, isso aqui eu trouxe de Roma. Ah, não, isso aqui eu trouxe de Dubai, isso aqui. Então, assim, traz já uma memória, já traz um papo super legal para as pessoas que estão aqui. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe essa bandeja, que ela tá muito linda, é uma bandeja em madeira aqui com a base espelhada, orgânica, e aqui eu organizei para ela
né? Tudo que faz sentido para ela, que são as memórias de viagem. Então tem espaço para trabalhar outras coisas. A Sagrada Família, eu deixei nesse cantinho aqui um vaso, um arranjinho, que mais para frente, se isso aqui, né, faltar espaço, pode estar sendo substituído e colocado em outro espaço. Então assim, sem dúvida fechou aqui esse cantinho com as memórias afetivas da família, né? Pessoas, agora eu convido vocês para adentrarem aqui na área íntima da família, começando aqui que eu tive chuva de pessoas falando sobre essa solução aqui. Qual foi a solução? De nós fazermos todo o fechamento aqui da parte do quadro de energia, toda essa parte de automação da casa está escondido aqui atrás, ó. Camufladinho, gente. Isso aqui, sem dúvida, fez toda a diferença, porque é fácil de mexer, as telas são super leves, levantou, tirou, fez a manutenção, colocou de volta. Sem contar, gente, que olha isso aqui. Para tudo para isso aqui. Ficou assim, parece que tem coisa que é feita pro... Eu falo que tem coisa que tem o cliente certo. Isso aqui foi feito para esse espaço, porque ficou incrível, né? Integrou com as telas de lá, com a parte... Volta um pouquinho para lá, a imagem um pouquinho. Integrou o ambiente, a hora que você abre lá, conversa com a árvore ali, a tela dali, conversa tudo para cá. Então quem tá de cantinho ali, visualiza isso aqui, gente. Ficou assim, um escândalo de lindo. E logo na entrada aqui da área íntima, o que foi feito aqui? Isso aqui eu achei muito legal, muito funcional. Eu achei que o Oshiro, assim, arrasa nos projetos dele. Entrando logo aqui, tem esse quarto que ele pode ser... Ela utiliza como ateliê, tá? Que ela vai colocar a máquina dela, as coisas aqui, mas pode ser um quarto de visitas, porque aqui tem um sofá-cama. Então ficou assim, muito legal, tá? Antes de vocês me perguntarem, os tapetes aqui, eles são do Bazar Irã, né? Um parceiro nosso também das decorações, que assim, ficou incrível. Aqui, gente, é tudo. Olha aqui, um jardim de inverno aqui, que traz para esse ambiente, né? Eu falo, né? A luz natural, a natureza aqui pro espaço, então ficou assim, lindo. Amei toda essa pegada aqui de trazer um pouquinho mais da iluminação natural. Então, esse ambiente, assim, ficou muito, muito legal. Tem o roupeiro aqui também. E o bacana é o que fica uma suíte, né? Então, aqui ficou o banheiro, que é lindo, extremamente clean, né? Falo que essa família, ela tem a essência deles é uma pegada assim, mais clean. Você percebe que o ambiente é aquele ambiente mais calmo, que abraça a gente, né? Que chama a gente, então é super gostoso. E aqui nós trabalhamos um pouquinho, um sabonete líquido, né? Um potinho aqui que pode ser porta-algodão, enfim. Um porta-aromatizante também, eu selecionei essas garrafinhas que estão super charmosas, então ficou super bacana. Né, que daí a gente compra só o refil e vai transportando para lá. Então ficou super legal. Então essa casa tinha um tour muito esperado. Eu trouxe para vocês, essa poltrona linda também, da Canto, giratória, extremamente confortável, um cantinho aqui que, sem dúvida, ela vai produzir muito aqui os artesanatos dela, super legal. Saindo aqui, nós vamos para outra parte. Isso aqui, que é uma coisa que ajuda e muito os armários de corredor, né? Que aqui fica todos os roupeiros, o apoio para os quartos, é super legal. E entrando aqui, a gente vai no quarto do filho, tá? Quarto do filho. Homem, eu falo que homem é prático. Eu sou aquela, assim, que não coloca um monte de coisa. Eu falo, o homem não gosta de badulaqueira. Homem é uma coisinha ou outra. Então, a caixinha que fica aqui, ó. Os controles, relógio, carregador de celular, que são extremamente funcionais. Então, vocês vão ver caixinha por muitas partes dentro das ambientações quando eu fazer os tours. Então, porque elas são super funcionais. E aqui, uma planta, um vasinho com um verdinho, um vasinho com detalhe em couro, super bacana, né? Bem, nada feminino, né? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, que a gente consegue trazer um arranjo, trazer uma planta, sem trazer aquela feminilidade para o espaço. Então, o homem não gosta muito dessas coisas assim, mas isso aqui, sem dúvida, ganhou o coração e ficou aqui. Aqui tem um terço, né? Igual eu falei pra vocês, a imagem, eles são extremamente devotos, então vocês vão encontrar bastante isso na casa, trouxe isso pra decoração. Aqui é o banheiro do filho, né? Aqui no banheiro também a escolha foi manter uma suculentinha, uma coisa bem clean, tá? Também fácil de higienizar, né? Toda siliconada, o aromatizante, o organizador, os potinhos de escova, que as escovas ficam escondidas lá, né? Tudo em acrílico, né? Que às vezes bate, derruba, né? Então, não tem perigo de quebrar. E aqui eu trouxe também essa parte desses diferenciados para colocar os aromatizantes. Eu trouxe essas peças assim com um design mais atemporal. Estão gostando, gente? Ó,
E eu quero chuva de like aqui, compartilha com quem ama decoração, deixa logo, se inscreve no canal, deixa também, tá? Não esquece de deixar também, sabe, aquele tum 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 tum, bate o sininho para receber notificação todas as vezes que tiverem vídeos novos, porque aqui vocês vão encontrar muita inspiração para quem gosta de decoração, de ambientação, para quem tá construindo, Então assim, são vários arquitetos, né, que trabalham com a gente de parceria, então vocês vão encontrar muitas personalidades pelos tours. Isso que é bacana. Então, tira uma ideia daqui, uma ideia de lá, uma referência de lá, uma inspiração de lá, né? Essa casa foi é um projeto do Ricardo Chiro, que vocês já ouviram eu falar. Então, é um arquiteto também extremamente renomado, que tem, assim, os projetos lindíssimos. Então, tem um estilo super bacana. Eu tenho certeza que vocês estão amando esse tour. Por quê? Porque vocês pediram chuva de tour. Porque lá, o dia que a gente colocou, que eu coloquei a ambientação dessa casa, todo mundo, Ana, mostra o vídeo da casa completa, a casa pronta. Então, hoje, nada melhor do que trazer para vocês, né? Nada mais justo. Aqui nesse cantinho é uma abajur que ela já tinha, trouxe isso para decoração, né? É um quarto de visitas, então ficou super legal. Esses quadrinhos aqui, a escolha colocar aqui para preencher esse cantinho aqui da cortina, né? Olha só como que, né? Eu falo que não existe certo ou errado, não é que o quadro tem que ser um do lado do outro. Quadro a gente pode brincar com ele na decoração, seja de lateral, mais alto, mais baixo, um na frente do outro, um grudadinho no outro, um mais distante do outro. Isso depende do local onde nós vamos colocar. Aqui nesse espaço também, a opção foi colocar, a escolha foi colocar um vaso em vidro translúcido, tá? Aqui é um perfumerinho, uma garrafinha decorativa, e aqui apenas umas folhagens, não trabalhamos musgos, casca, colocamos as folhagens, as plantas aqui soltas, que trazem também essa leveza, né, pro arranjo, só as sementes para dar um toque de cor, então ficou muito lindo. E aqui, toda essa parte de marcenaria foi da JA Planejados, tá? Do meu amigo Anderson. Aqui foi feita a camuflagem das portas, tudo como se fosse uma continuação do mobiliário. Olha só que lindo, gente. Aqui, a escolha foi trabalhar essas orquidinhas, tá? Eu trouxe pra cá as charmosinhas, que são as queridinhas das ambientações, que eu falo que as orquídeas, elas trazem assim, ela fecha com chave de ouro o espaço. E olha só que charmosa. Nada mais do que coloquei os galinhos aqui dentro desse vasinho, que está lindo. E as garrafinhas. Optei aqui em não trazer os aromatizantes todos, né, nas próprias embalagens, porque também às vezes o cliente tem vários ambientes para decorar e o investimento do refil é muito menor. E a gente coloca o investimento nas garrafinhas e cada ambiente fica diferente, então fica super legal. Então ficou bem lindo. E ali na bandejinha, que é um saboneteiro, um cachepozinho com verdinho e um passarinho. Agora, o nosso tour vai ser pela suíte do casal. Gente, foi um arraso isso aqui. É aquela suíte extremamente convidativa. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda. Olha esse elemento aqui de cabeceira, parte de marcenaria com o LED e essa textura aqui, que ficou assim lindo. Eu sou apaixonada porque ela traz uma aparência de pedrinha, né? Então fica muito legal, traz essa elegância, sofisticação e essa naturalidade, né, pro espaço, né, como se fosse um elemento natural mesmo, fica muito lindo. Os pendentes laterais aqui também, o arquiteto arrasou na escolha. Como eu falei, eles são extremamente devotos, então aqui no cantinho, a única coisa que eu fiz foi colocar uma bandejinha com verdinho para trazer junto com a imagem, né, que ela ganhou. Então, eu já deixei aqui no cantinho, então imagens também que ela traz de viagem, trouxe os livros dela para a estrutura de base aqui desse cantinho, então ficou lindo. Aqui também, um outro cantinho, né, que vocês viram lá no ateliê dela, que também conecta com a parte externa, que é super legal, então a suíte também ficou assim. E aqui, gente, a escolha foi trabalhar coisas assim, pontuais, do menos é mais. Aqui apenas um pendente, um cachepô de cantinho, duas peças aqui vazadas, bem diferente, design diferente, uma pegada bem clean. Aqui a caixa organizadora, mais uma imagem com o livro, e aqui eu trabalhei. Gente, essa orquídea com a folhagem também, que ficou incrível. E aqui no vaso, que parece bastante a textura da cabeceira da cama, ficou muito lindo, extremamente clean, com esse elemento também que ele vem como um acessório no vaso, então sem dúvida fechou esse cantinho com chave de ouro. Opa, ficou mais claro agora. Gente, pessoinha, tá gostando do vídeo? Like, 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 chuva de like, compartilha, compartilha, compartilha. Comenta, 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 o que você mais amou. Aqui, nós vamos entrar agora no closet, gente. Isso aqui, por favor, né? Coisa mais linda, tá? Puff, tapete, tá? Parceiros nossos. Então, qualquer dúvida vocês podem estar questionando aqui que a gente vai conversando. E esse banheiro que é nada mais do que uma sala de banho, assim, gigante, tá? Uma delícia.
Aqui eu optei por deixar central aqui uma bandejinha pequena com porta-sabonete, porta-cotonete, a garrafinha com aromatizante, porta-escova. E aqui, né, eu falo assim, por isso que eu falo, cada pessoa tem uma necessidade. Eu falei, Meire, o que te atende aqui? Tem bastante armário para organizar? Aqui, vamos deixar, né, o que você quer? Não, eu quero uma coisa mais clean, vou deixar aqui. A gente tem mania de ficar enxugando aqui quando a gente usa. Eu falei, perfeito. Qual que foi a minha opção? Trazer 2 bandejinhas em acrílico lateral, que daí eles usaram aqui, pega o papel, enxugou, limpou, tá aqui. Então, em cada cantinho ficou as bandejinhas e ficou assim, perfeito, sem muita coisa, coisas funcionais, fácil de manejar, fácil de limpar. Então é sobre isso. Gente, espero que vocês estejam gostando desse tour. E tour como esses eu quero fazer muito, desde que vocês deixem sugestões, que vocês comentem, compartilhem. Porque hoje eu falo que é um privilégio meus clientes abrirem as portas, né? Eu mandar uma mensagem, queria gravar um tour hoje. Na semana que vem. Não, pode vir, Ana, pode vir, Ana. Então, assim, é um privilégio eles abrirem a porta, né? Porque eles confiam no meu trabalho. E aí, eu passar isso pra vocês ainda traz mais credibilidade, né? Por quê? Porque você consegue se inspirar, porque você vai validar, né, que realmente eu mostro o que eu faço, né? Eu tenho essa liberdade com os meus clientes, porque foi construída uma credibilidade, uma autoridade no decorrer dos anos. Certinho, pessoas? Nós saímos da área íntima, passamos pela sala de TV, de jantar, e agora nós estamos aqui finalizando nesse espaço que é a sala de TV integrada aqui com o gourmet. Estão fazendo aqui um jantar, estão mexendo com um churrasquinho, tem gente assistindo TV, está assistindo um jogo, daqui um pouco é Copa do Mundo, a família reunida. Então isso aqui sempre abraça mesmo, é um ambiente que integra e reúne a família. Então ficou assim incrível esse espaço, ficou lindo, extremamente glamouroso. Aqui nesse espaço, qual foi a ideia? Esse cantinho aqui, a ideia foi trabalhar para colocar rolhas. Olha, já tem rolhas aqui, ó. Eles gostam de vinho, então eu falei, vamos colocar essa decoração aqui e depois vai preenchendo com rolhas. E aqui eu fechei esse cantinho com 2 folhas de costela de Adão, que sem dúvida trouxe esse preenchimento nesse canto aqui. Eu falo que eu não saberia dizer como que ficaria sem as costelas. Gente, comenta aí antes e depois. Sem costela ou com a costela? Faz ou não diferença a planta no ambiente? Me contem, gente. Toda a diferença. Então, assim, eu falo que as plantas permanentes, elas trazem, né, essa praticidade por ser facinho de higienizar, por ser tranquilo para fazer a manutenção, né, por ser super realista. Então, ficou assim, muito lindo esse cantinho, preenchido. Aqui, a ideia foi trazer também uma outra caixinha, que também tá aqui, ó, funcional, é controle de cascata, né, por mais que tenha a parte de automação, mas às vezes precisa de um controle, tá tudo organizadinho ali. Aqui, a mesinha, apenas uns livros com um verdinho para sobrar espaço para pôr um copo, para servir de apoio. Uma nova caixinha de canto aqui, também, ó, funcional, cheia de controle, tá? Super legal. Aqui, um murano, todo orgânico, apenas com umas samambainhas aqui. Coloquei os livros para trazer um pouquinho mais de altura. Esse efeito fechou o cantinho aqui. Ficou maravilhoso. E aqui em cima da adega, a ideia foi, eu trouxe essa bandeja com esse design super diferente. A proposta foi trazer as bebidas, né? Vocês que não assistiram ainda o dia da ambientação, corre lá, tem vídeo do dia que eu fiz a ambientação, que eu fui abrindo os armários, peguei as bebidas, trouxe elas para cá para criar esse cantinho bar, abri ali a caixa que tinha a garrafa de uísque, trouxe para cá e ficou assim lindo. Então, trouxe o que ficaria muitas vezes no armário. Então, ficou super legal, fechou aqui, coloquei copo de uísque, de licor, de vinho, né? Trouxe toda esse cantinho aqui que eu falo que é o cantinho do marido. Ele queria que o cantinho dele fosse arrumado e ficou assim lindo. Trouxe um verdinho para fechar aqui com chave de ouro. Eles tinham um livro aqui que tinha os abridores, ó, de vinho e a tampinha. Eu peguei e coloquei ele aqui dentro da bandeja e trouxe um verdinho em cima. O decanter também estava dentro da caixa. Falei, ó, traz o decanter, vamos preparar um cantinho aqui. Então, trouxe tudo que ficava engavetado para fazer parte da composição da decoração. E assim, eles amaram. Então, é sobre isso. Não é só sobre comprar, é tirar o que tem dentro do armário e trazer isso para dentro da decoração, né? Isso, sem dúvida, faz toda a diferença quando você valoriza o que o cliente já tem. Aqui também, nessa cozinha maravilhosa, eu fui lá no dia da ambientação, nos armários. Meire, o que nós temos aí pra gente usar? Vamos fazer um cantinho do café. Trouxe essa composição de 2 bandejas, ficou linda, né? Elas têm essa altura aqui, então super legal, em madeira. Peguei o jogo que ela tinha lá em porcelana maravilhoso, com as chiquinhas de café, montei um cantinho do café. Ela sempre recebe orquídea do esposo, trouxe esse cachepô para trazer para cá, para ela colocar as orquídeas naturais dela sempre que ela recebe.
Então, ficou muito bacana. E esse cantinho aqui, ó, que ficou o cantinho do café com as coisas que ficavam escondidas ali no armário. Eu trouxe isso para casa, que sempre tem, às vezes, um bolo, né, um cafezinho aqui, e aí acaba sendo funcional as coisas que ficam na bancada, que são utilizadas no dia a dia. Gente, estão gostando? Like, 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 se inscreva no canal, ativa o sininho para receber um monte de tour, um monte de inspiração. Claro que eu não poderia deixar de mostrar para vocês esse lavabo que atende aqui a parte do gourmet. Gente, entra aqui, Eduardo. Nem vou entrar, porque olha só. Eu arrasei nesse arranjo. Arrasei. Olha isso, gente. Aquelas propostas das sementes que eu utilizei parte delas lá no hall. Aqui elas são no púrpura, olha lá. Coloração. O vaso todo texturizado, né? Conversando com as pedras do acabamento ali da parede. Esses quadrinhos eu simplesmente achei encantadores. A ideia foi colocar ele na lateral aí, conversando, na verdade, na lateral, preenchendo esse espaço entre o espelho, o arranjo, os pendentes. Então, é o que eu falo, né? Não existe certo ou errado, existe o que fica harmônico, bonito, diferente, né? A gente cria as próprias tendências e isso é muito legal, né? A gente vai deixando a casa realmente com personalidade. E esse lavabo, sem dúvida, ficou um lavabo de impacto. Ela fala que ela é apaixonada por esse lavabo. Colocou uma bandejinha ali orgânica, madeirada, os detalhes assim. Eu dei um toque de cor colocando ali o aromatizante dentro de uma peça um pouquinho mais com cor. Então assim, ficou surreal. Ficou lindo, um escândalo de lavabo. Sou apaixonada por esse cantinho. Ela falou que todo mundo que chega na casa enlouquece com esse lavabo. Espero que vocês tenham gostado desse tour que vocês tanto pediram, né? Cheio de inspiração, cheio de coisa linda, uma casa clean, extremamente funcional. Cada cantinho aqui tem realmente a personalidade da família, e isso que eu falo que é muito importante, né? A gente entender a família, entender a personalidade de cada um, trazer a essência deles para dentro do lar e, sem dúvida, isso que faz toda a diferença. Espero que tenha gostado. Deixe seu comentário aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!